O herdeiro foi banido pela própria família, por revelar a verdade que eles escondiam. O jovem estava diante da mesa de mogno, cercado por pilhas de contratos dourados. Cada documento representava mais riqueza do que a maioria dos homens veria em uma vida inteira. Ele deveria estar sorrindo. Ao invés disso, suas mãos tremiam. Rodrigo de Almeida era o herdeiro único da Casa Comercial Almeida, a mais próspera de todo o reino. Aos 25 anos, finalmente assumiria os negócios do pai. As escrituras esperavam apenas sua assinatura. Mas algo nos documentos o inquietava. Pequenos detalhes que não faziam sentido. Referências a mercadorias especiais e cargas delicadas. Valores que não correspondiam às especiarias e tecidos que conhecia. Na penumbra do escritório, iluminado apenas por velas titilantes, Rodrigo forrava os papéis antigos. O cheiro de cera derretida se misturava ao aroma do couro dos livros de contabilidade. Sua família construíra um império comercial que se estendia por 3 reinos. Ele sempre se orgulhara dessa herança. Agora, algo corrói a sua certeza como ferrugem em ferro. Um papel escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão de pedra. O som ecoou no silêncio da noite. Ao recolher, Ló viu algo que gelou seu sangue até a medula. Uma lista de nomes. Nomes de crianças. Ao lado de cada nome, uma idade e um preço. Seu coração disparou como cavalo em fuga. Aquilo não podia ser o que parecia ser. Havia uma explicação lógica. Tinha que haver. Rodrigo procurou freneticamente por mais documentos, suas mãos vasculhando gavetas e pastas com desespero crescente. Encontrou cartas, recibos, contratos de transporte. Cada papel confirmava seus piores temores. Sua família não comercializava apenas especiarias. Eles vendiam crianças. As mãos de Rodrigo tremiam tanto que quase derrubou a vela. A chama dançou perigosamente, projetando sombras grotescas nas paredes. Décadas de transações. Centenas de nomes. Pequenos seres humanos transformados em mercadoria. Ele sempre questionara por que certos navios partiam à noite. Por que algumas reuniões aconteciam em porões escuros. Por que seu pai ficava tão nervoso quando ele se aproximava de certas conversas? Agora sabia. A fortuna que deveria herdar estava manchada com o sangue da inocência. Rodrigo olhou para as escrituras douradas sobre a mesa. Sua assinatura o tornaria cúmplice de uma atrocidade. Mas recusar significaria desafiar não apenas seu pai, mas toda a estrutura de poder do reino. A porta rangeu ao se abrir. Seu pai, Dom Eduardo de Almeida, entrou com um sorriso orgulhoso estampado no rosto envelhecido. Meu filho, chegou a hora de assumir seu destino. Rodrigo escondeu os papéis incriminadores sob outros documentos, seus movimentos desajeitados traindo seu nervosismo. Precisava de tempo para pensar. Precisava de tempo para decidir se tinha coragem de destruir tudo o que conhecia. Pai, preciso de mais uma noite para revisar tudo. Dom Eduardo franziu o senho, suas sobrancelhas grisalhas se unindo em uma linha severa. Rodrigo, são apenas formalidades. Você conhece nossos negócios. Pensava que conhecia. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Seu pai o observou com suspeita crescente, como o falcão examinando presa ferida. O silêncio se estendeu entre eles, pesado como chumbo. Rodrigo forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Quero ter certeza de que entendo cada detalhe. Um bom comerciante deve conhecer todos os aspectos de seus negócios, não é? Dom Eduardo relaxou ligeiramente, o orgulho paternal suavizando suas feições. Muito bem, mas amanhã, sem falta, nossos sócios aguardam. Quando ficou sozinho, Rodrigo recolheu os documentos secretos,
com mãos que já não tremiam. Cada página revelava uma nova horror. Contratos com traficantes, rotas de transporte, preços baseados na idade e saúde das crianças. Ele precisava de mais evidências. Precisava entender a extensão completa da operação antes de agir. Mas uma coisa já estava clara, cristalina como água de nascente. Não importava o preço. Ele não seria parte disso. A pergunta que o assombrava era: teria coragem de expor a verdade, mesmo que isso custasse tudo o que amava? O silêncio da noite não oferecia resposta. O descobrimento. Rodrigo passou a noite investigando os arquivos secretos de seu pai. Cada gaveta trancada que forçou lhe revelou novos horrores. Não eram apenas crianças órfãs. Eram filhos de famílias pobres, comprados com promessas de trabalho honesto. Encontrou cartas de mães desesperadas perguntando sobre seus filhos. As palavras manchadas de lágrimas contavam histórias de esperança transformada em angústia. Respostas padronizadas mentiam sobre destinos que nunca existiram. As crianças eram enviadas para minas distantes, plantações brutais, casas onde seriam tratadas como animais. Cada destino era pior que o anterior. Quando o sol nasceu, pintando o céu de alaranjado, Rodrigo havia descoberto a verdade completa. A Casa Almeida controlava uma rede de tráfico que se estendia por todo o reino. Juízes eram subornados, autoridades portuárias compradas, até mesmo alguns nobres da corte recebiam ouro para ignorar os navios noturnos que partiam em silêncio. Seu pai desceu para o café da manhã, encontrando-o ainda no escritório. Rodrigo estava curvado sobre a mesa, exausto, com olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Rodrigo, você passou a noite aqui? Sim, pai. Encontrei leitura muito esclarecedora. Sua voz soava rouca, carregada de uma amargura que não conseguia esconder. Dom Eduardo percebeu os documentos espalhados e sua expressão endureceu como metal resfriado. O ar na sala pareceu esfriar vários graus. Vejo que descobriu nossos negócios mais delicados. Delicados? Rodrigo se levantou, tremendo de raiva. Você chama isso de delicado? Chamo de necessário. Você pensa que nossa riqueza veio apenas de especiarias? Que nossa posição na sociedade se construiu com um comércio comum? Dom Eduardo se aproximou da mesa, reorganizando os papéis com movimentos calculados e frios. Seus dedos tocaram os documentos como se fossem sagrados. Todas as grandes fortunas têm segredos, meu filho. A diferença é que poucos têm coragem de fazer o que é preciso. Coragem? Rodrigo não conseguia acreditar no que ouvia. Você chama de coragem vender crianças? Chamo de realismo. Essas crianças viveriam na miséria de qualquer forma. Pelo menos assim geram valor. A frieza na voz de seu pai foi como uma bofetada. Rodrigo percebeu que não conhecia o homem que o criara. O pai amoroso de sua infância havia sido uma máscara, escondendo este estranho cruel e calculista. E se fosse eu, pai? Se eu tivesse nascido em uma família pobre? Mas você não nasceu. Nasceu privilegiado graças aos sacrifícios que fiz. Sacrifícios que você deveria honrar. Dom Eduardo pegou uma pena dourada da mesa e a estendeu para Rodrigo. O objeto brilhou à luz da manhã como uma cobra venenosa. Assine os documentos. Assuma seu lugar. Ou o quê? A pergunta saiu como um sussurro desafiador. Ou descubra como é viver sem o nome Almeida. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Rodrigo olhou para a pena, depois para os contratos, depois para o rosto impassível de seu pai. 3 caminhos se ofereciam,
mas apenas um preservaria sua alma. Preciso de tempo para pensar. Tempo é algo que não temos. Nossos sócios chegam hoje à tarde. Esperam sua decisão. Dom Eduardo se dirigiu à porta, parando no umbral. Não me decepcione, Rodrigo. Você é meu único filho, meu único herdeiro. Dom Eduardo saiu do escritório, deixando Rodrigo sozinho com sua escolha impossível. O jovem se deixou cair na cadeira, o peso da decisão esmagando seus ombros. Assumir os negócios significava tornar-se cúmplice de uma atrocidade, mas recusar significava perder tudo: família, nome, posição, futuro. Rodrigo olhou pela janela para o pátio onde brincara na infância. Recordou-se da governanta que o criara, Dona Inês, uma mulher gentil que sempre falava sobre fazer o certo. Quando você crescer, jovem Rodrigo, lembre-se, nossa verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de sacrificar pelo que é correto. Ela havia morrido quando ele tinha 15 anos. Nunca soube que a fortuna que pagava estava manchada de sangue. Rodrigo fechou os olhos e respirou fundo. Dona Inês havia plantado uma semente de consciência que agora florescia em decisão. Ele não assinaria os contratos. Mais que isso, exporia a verdade. Mas primeiro, precisava de provas que não pudessem ser destruídas. Precisava de aliados. Precisava de um plano. Porque sabia que, ao desafiar seu pai, estava declarando guerra contra toda a estrutura corrupta do reino. E nessa guerra, ele lutaria sozinho. A aliança improvável. Rodrigo sabia que precisava de ajuda, mas não podia confiar em ninguém de sua própria classe. Os nobres estavam todos conectados aos negócios de seu pai de uma forma ou outra. Redes de interesse e cumplicidade os uniam como teias de aranha. Lembrou-se de Frei Tomás, um monge franciscano que ministrava aos pobres nos bairros mais miseráveis da cidade. Se alguém saberia sobre crianças desaparecidas, seria ele. Encapuzado para não ser reconhecido, Rodrigo atravessou as ruas estreitas até o convento. O contraste era brutal. Das mansões de pedra aos casebres de madeira podre. Encontrou o frei distribuindo sopa para mendigos. Frei Tomás, preciso falar com o senhor. O monge o olhou com desconfiança, seus olhos experientes examinando cada detalhe. Você não é daqui, jovem. Sua roupa, sua postura, você é da nobreza. Sou, mas venho com informações que podem salvar muitas crianças. Rodrigo baixou o capuz, revelando seu rosto. Frei Tomás o conduziu a uma cela pequena e simples. Paredes nuas, um crucifixo de madeira, uma cama de palha. Rodrigo mostrou-lhe alguns dos documentos que conseguira esconder. Meu Deus, murmurou o frei, suas mãos tremendo ao segurar os papéis. Eu sabia que algo estava errado. Tantas famílias perguntando por filhos que simplesmente desapareceram. Meu pai, minha família controla tudo isso. A confissão saiu como um peso sendo retirado de seu peito. E por que você me procura? Porque não participa dos lucros? Porque não posso viver com esse peso na consciência. Porque algumas coisas são mais importantes que ouro. Frei Tomás estudou o rosto de Rodrigo por um longo momento. Procurava sinais de mentira, de manipulação. Encontrou apenas dor genuína. Você sabe o que está arriscando? Sei, mas essas crianças, elas merecem uma chance, merecem justiça. O frei assentiu lentamente, sua decisão tomada. Há uma pessoa que pode nos ajudar, mas é perigoso. Ele contou sobre Ana, uma jovem que havia escapado de uma das redes de tráfico anos atrás. Agora trabalhava secretamente para reunir informações e ajudar outras crianças. Ela não confia em nobres. Tem boas razões para isso, mas se você realmente quer ajudar. Naquela mesma noite,
Rodrigo se encontrou com Ana em um armazém abandonado. O lugar cheirava a mofo e madeira apodrecida. Ela era uma jovem de talvez 20 anos, com cicatrizes nas mãos e olhos que haviam visto demasiada crueldade. Então você é um Almeida, disse ela com desprezo que cortava como lâmina. Sua família destruiu minha infância. Eu sei. E quero compensar isso. Rodrigo manteve a voz firme, apesar da vergonha que sentia. Compensar? Ana riu amargamente. Você pode me devolver meus 7 anos de escravidão? Rodrigo baixou a cabeça, sentindo o peso de crimes que não cometera, mas dos quais havia se beneficiado. Não posso mudar o passado, mas posso tentar impedir que aconteça com outras crianças. Ana o estudou com cuidado, seus olhos penetrantes buscando falhas em sua determinação. Mostre-me as evidências. Ela examinou os documentos que Rodrigo trouxera. Seu rosto se fechou ainda mais a cada página. Isto é apenas a ponta do iceberg. Eles têm depósitos secretos, juízes comprados, navios fantasmas. Você sabe onde estão? Alguns, mas não posso provar sozinha. Preciso de alguém com acesso ao círculo interno. Eu tenho esse acesso, por enquanto. Por enquanto, quando seu pai descobrir que você o está traindo. Ana não precisou terminar a frase. Já suspeita. Tenho pouco tempo. Ana se aproximou, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Se você está mentindo, se isso é uma armadilha. Não é. Dou-lhe minha palavra. A palavra de um Almeida não vale nada para mim. Mas... Ela hesitou, vendo algo em seus olhos que a fez reconsiderar. Posso tentar confiar em suas ações. Juntos, começaram a planejar como expor a rede completa. Ana conhecia os locais secretos. Rodrigo tinha acesso aos documentos. Frei Tomás podia mobilizar a igreja. Mas precisariam de mais do que evidências. Precisariam de alguém poderoso o suficiente para desafiar Dom Eduardo e sobreviver à batalha que se seguiria. Há uma pessoa, disse Ana, sua voz carregada de esperança cautelosa. A duquesa Isabela. Ela perdeu um sobrinho que desapareceu misteriosamente há 2 anos. Você acha que ela nos ajudaria? Se pudermos provar que sua família foi responsável, sim, ela tem poder, influência e uma sede de justiça que a nobreza teme. Rodrigo assentiu, sentindo pela primeira vez que talvez não estivesse completamente sozinho. Era um plano perigoso, mas era a única chance que tinham. Quando voltou para casa, encontrou uma mensagem de seu pai sobre a mesa. Os sócios chegaram. Reunião amanhã ao 12:00. Não me decepcione. Rodrigo queimou a carta, vendo as chamas consumirem as palavras ameaçadoras. Ele não decepcionaria ninguém. Pelo menos, não as crianças que ainda podiam ser salvas. O confronto. O salão principal da mansão Almeida nunca havia parecido tão opressivo. Rodrigo parou diante das portas de carvalho, ouvindo as vozes abafadas do outro lado. Dom Eduardo havia convidado os principais sócios da operação, comerciantes corpulentos, um juiz de olhar calculista, 2 capitães de navio com mãos manchadas de sal e sangue e um funcionário do porto, cujo sorriso oleoso denunciava décadas de corrupção. Rodrigo segurou os contratos contra o peito. O papel parecia queimar através da roupa, como se carregasse o peso de todas as crianças cujos nomes havia lido. Respirou fundo e abriu as portas. Cavalheiros, disse Dom Eduardo, erguendo-se de sua cadeira ornamentada, chegou o momento de oficializar a entrada de meu filho em nossos negócios. Aplausos cordiais ecoaram pelo salão.
Mas Rodrigo percebeu os olhares afiados que o examinavam. Alguns curiosos, outros desconfiados. Todos calculistas. Rodrigo, continuou seu pai, estes homens construíram conosco o império comercial mais próspero do reino. Agora, você se juntará a eles. Rodrigo forçou um sorriso, mas sentiu o estômago se revirar. Antes de assinar, disse ele, gostaria de fazer algumas perguntas sobre nossas operações. O silêncio que se seguiu foi como uma lâmina cortando o ar. Dom Eduardo franziu o senho, uma ruga profunda surgindo entre as sobrancelhas. Rodrigo, já discutimos isso. Não há necessidade de... Preciso entender melhor, interrompeu ele. Como funciona o transporte das mercadorias especiais? Um dos capitães se adiantou, peito estufado com falsa cordialidade. Capitão Soares, para servi-lo, jovem senhor. Transportamos as cargas com total discrição e eficiência. E essas cargas, Rodrigo hesitou, sabendo que não haveria volta, são sempre voluntárias? O silêncio que desceu sobre o salão foi ensurdecedor. Rodrigo podia ouvir sua própria respiração, o tic-tac do relógio antigo, o ranger das cadeiras enquanto os homens se mexiam desconfortavelmente. Meu jovem, disse o juiz, ajustando a peruca empoada, não devemos nos preocupar com detalhes sentimentais. Nosso trabalho é gerar prosperidade para o reino. Prosperidade? Rodrigo sentiu a raiva crescer em seu peito como fogo. Construída sobre o sofrimento de crianças? A tensão no ar tornou-se palpável. Dom Eduardo se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão de mármore. Rodrigo, você está sendo completamente inapropriado. Inapropriado? Rodrigo abriu um dos documentos, suas mãos tremendo levemente. Aqui está a lista de crianças enviadas no mês passado. Pedro, 7 anos. Maria, 9 anos. João, apenas 5 anos. Os sócios se entreolharam nervosamente. O funcionário do porto limpou o suor da testa com um lenço amarelado. Onde estão essas crianças agora? Perguntou Rodrigo, sua voz ecoando pela sala. Rodrigo, pare com isso imediatamente, ordenou Dom Eduardo, aproximando-se com passos pesados. Não paro. A determinação em sua voz surpreendeu até ele mesmo. Quero saber o que aconteceu com elas. O capitão Soares se levantou, peito estufado em falsa indignação. Foram enviadas para trabalhar em plantações prósperas. Recebem comida, abrigo e educação. E liberdade? O capitão riu, um som áspero e cruel. Liberdade é um luxo que poucos podem pagar, jovem. Essas crianças têm uma vida melhor do que teriam nas ruas. Rodrigo olhou para cada rosto na sala. Via ganância nos olhos do funcionário do porto, frieza no sorriso do juiz, justificativas vazias nos gestos dos comerciantes. Nenhum remorso, nenhuma humanidade. Não assinarei esses contratos. As palavras saíram claras e definitivas. Dom Eduardo ficou lívido, as faces se tingindo de vermelho. Rodrigo, você não sabe o que está fazendo. Está brincando com forças que não compreende. Sei exatamente o que estou fazendo. Rodrigo ergueu o queixo, enfrentando o olhar do pai. Estou escolhendo preservar minha humanidade. O juiz se adiantou, apoiando-se pesadamente em sua bengala ornamentada. Jovem, você precisa entender as consequências de sua decisão. Há muito em jogo aqui. Ameaças, senhor? Realidades. O juiz sorriu, mas não havia calor em seus olhos. Sem o nome Almeida, você não é nada. Sem nossa proteção, você se torna vulnerável. Prefiro ser vulnerável a ser cúmplice de crianças vendidas como gado. Com um movimento deliberado,
Rodrigo rasgou os contratos diante de todos. O som do papel se despedaçando ecoou como trovão pela sala. O salão explodiu em indignação. Vozes se ergueram em protesto, punhos bateram na mesa, cadeiras rangeram. Dom Eduardo agarrou o braço do filho com força brutal. Você perdeu a razão. Está destruindo décadas de trabalho, décadas de construção. Estou destruindo décadas de crime. Rodrigo se soltou do aperto, deixando marcas vermelhas no braço. Dom Eduardo recuou, como se tivesse sido esbofeteado. Por um momento, pareceu um homem velho e frágil. Depois, sua expressão se endureceu como pedra. Saia, disse ele com voz gelada que cortava mais que qualquer grito. Saia da minha casa. Pai, você não é mais meu filho. As palavras caíram como machados. Não tem mais direito ao nome Almeida. Não tem mais direito a nada que construí. As palavras atingiram Rodrigo como golpes físicos. 25 anos de vida, de memórias, de identidade, se despedaçando em segundos. Mas ele se manteve firme, mesmo sentindo o chão se desfazer sob seus pés. Então que assim seja. Ele se virou para os sócios, que o observavam com mistura de curiosidade e desdém. Cavalheiros, vocês estão advertidos. Não descansarei até expor todos os crimes desta organização. Risadas sarcásticas ecoaram pelo salão. O funcionário do porto bateu palmas em falsa admiração. Quem acreditará em você? Perguntou o juiz, apoiando-se na bengala. Um jovem deserdado, demente sem provas? Veremos. Rodrigo caminhou em direção à porta, cada passo ecoando como despedida. Rodrigo. A voz de Dom Eduardo o deteve no limiar. Se você sair por essa porta, não haverá volta. Nunca mais. Rodrigo parou, sem se virar. Por um momento, 25 anos de amor filial pesaram em seu peito. Lembrou-se do pai ensinando-lhe a ler, brincando no jardim, orgulhoso em suas formaturas. Oh, Isai. Ele não se virou. Adeus, pai. Rodrigo saiu da casa onde crescera, sabendo que nunca mais voltaria. Nas ruas, sentiu o peso da liberdade e da solidão se misturarem em seu peito. Mas também sentiu algo que não esperava: alívio. Pela primeira vez em sua vida, estava vivendo de acordo com sua consciência. O vento noturno carregava o cheiro de chuva. Rodrigo ergueu o rosto para o céu, sentindo as primeiras gotas tocarem sua pele. Ainda havia muito trabalho pela frente, mas agora ele sabia quem realmente era. E isso valia mais que todo o ouro do mundo. O preço da verdade. Rodrigo passou a primeira noite de sua nova vida no convento, dormindo em uma cela estreita que Frei Tomás havia preparado para ele. O colchão de palha era áspero, o cobertor fino, mas dormiu mais profundamente do que havia dormido em meses. Acordou antes do amanhecer com o som dos sinos, chamando para as orações matutinas. A melodia ecoava pelas paredes de pedra, misturando-se ao murmúrio distante das vozes dos monges. Na luz cinzenta da manhã, examinou seus pertences. Tudo o que possuía estava numa pequena bolsa de couro. Algumas moedas, os documentos que conseguira esconder e a roupa do corpo. 25 anos de privilégios haviam desaparecido com uma decisão. Mas, estranhamente, não se arrependia. Frei Tomás apareceu na porta, trazendo o pão ainda morno e uma jarra de água fresca. Seus olhos bondosos estudaram o rosto de Rodrigo. Como se sente? Livre, respondeu Rodrigo, surpreendendo-se com a sinceridade da resposta. Livre pela primeira vez na vida. É assustado? Também. Rodrigo mordeu o pão, saboreando a simplicidade do alimento. Muito assustado. O frei sorriu.
sentando-se na beirada da cama estreita. Isso é bom. Medo significa que você entende a magnitude do que está fazendo. Às vezes me pergunto se não cometi um erro terrível, se não deveria ter aceitado os contratos e tentado mudar as coisas de dentro. E conseguiria? Rodrigo pensou por um momento. Não, eles me teriam corrompido ou me teriam eliminado. Não há meio termo neste negócio. Ana apareceu pouco depois, movendo-se silenciosamente pelos corredores como uma sombra. Trazia notícias que gelaram o sangue de Rodrigo. Seu pai não perdeu tempo, disse ela, sentando-se numa cadeira de madeira simples. Já espalhou histórias sobre você por toda a cidade. Que tipo de histórias? Diz que você enlouqueceu, que está obcecado com fantasias sobre crianças desaparecidas, que sempre foi mentalmente frágil. Rodrigo fechou os punhos. Era esperado. Ele precisa desacreditar-me antes que eu possa falar. Jamais. Ana hesitou, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Também colocou guardas em todos os depósitos conhecidos. Moveu as operações para locais que não conhecemos. Rodrigo sentiu um aperto no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Então chegamos tarde demais? Eles conseguiram esconder tudo? Talvez. Mas... Ana puxou uma bolsa de couro da roupa. Ontem à noite, consegui entrar em um dos armazéns antes que fosse completamente esvaziado. Com cuidado, ela abriu a bolsa e revelou mais documentos. Alguns estavam amarelados pelo tempo, outros pareciam recém-escritos. Encontrei isto escondido numa parede falsa, atrás de barris vazios. Rodrigo pegou os papéis com mãos trêmulas. Eram cartas pessoais de Dom Eduardo, escritas em sua caligrafia inconfundível. Detalhavam pagamentos regulares a oficiais da corte, incluindo o próprio tesoureiro real. Isto é, suficiente para provar que a corrupção vai até o topo, completou Ana, seus olhos brilhando com esperança cautelosa. Frei Tomás se aproximou, examinando as cartas por cima do ombro de Rodrigo. Meu Deus, eles compraram metade da corte. Pelo menos metade, murmurou Rodrigo, reconhecendo nomes que havia ouvido nas conversas do pai. Mas como apresentar essas evidências sem sermos presos primeiro? A duquesa Isabela, disse Ana. Ela tem influência suficiente para nos proteger. Pelo menos tempo suficiente para uma audiência. Se ela nos receber, lembrou Frei Tomás, balançando a cabeça preocupado. Rodrigo não é mais um Almeida. Para ela, você é apenas um jovem deserdado com uma história estranha. Rodrigo se levantou, caminhando até a pequena janela que dava para o pátio do convento. Monges trabalhavam no jardim, suas vestes simples contrastando com o luxo ao qual estava acostumado. Há uma forma, disse ele, virando-se para os companheiros. Ela perdeu o sobrinho há 2 anos. Lorenzo desapareceu misteriosamente numa viagem de negócios. Você acha que foi? Tenho certeza. Lembro-me de meu pai mencionando um caso delicado naquela época. Algo sobre uma família influente que fazia muitas perguntas. Ana franziu o senho. Mas você tem evidências disso? Não, mas sei onde encontrar. Rodrigo respirou fundo, sabendo que sua próxima proposta soaria como loucura. Os registros pessoais de meu pai ficam em um cofre secreto no escritório principal. Ele guarda documentos de todos os casos especiais lá. É impossível entrar naquela casa agora, disse Ana, levantando-se alarmada. Deve estar vigiada como uma fortaleza. Conheço uma forma. Rodrigo sorriu pela primeira vez em dias. Há um túnel que liga a adega ao jardim. Descobri quando tinha 10 anos, brincando de esconde-esconde. Meu pai nunca soube que eu conhecia. Frei Tomás balançou a cabeça vigorosamente. É perigoso demais, se você for pego.
Mais perigoso que deixar essa organização continuar funcionando? Mais perigoso que deixar outras crianças sofrerem? Ana estudou o rosto de Rodrigo com intensidade, como se tentasse enxergar em sua alma. Você realmente faria isso? Arriscaria a vida por crianças que nunca conheceu? Já arrisquei tudo o que tinha, respondeu ele simplesmente. Minha família, meu nome, minha herança. O que é mais uma aposta? Ela assentiu lentamente, uma nova compreensão brilhando em seus olhos. Então vamos juntos. Posso vigiar enquanto você procura? Não. A negativa foi firme. Se algo der errado, se eu for pego, vocês ainda poderão tentar expor a verdade. Rodrigo tem razão, disse Frei Tomás, embora sua voz traísse preocupação. Mas se você for descoberto... Então, pelo menos tentei. Rodrigo pegou as mãos dos dois companheiros. Prometer-me que, aconteça o que acontecer, continuarão lutando. Prometemos, disse Ana, apertando sua mão. Então está decidido. Rodrigo olhou pela janela, onde o sol começava a se pôr. Hoje à noite volto para casa. A ironia das palavras não passou despercebida. Aquela casa não era mais seu lar. Mas talvez justamente por isso fosse o lugar onde poderia finalmente encontrar a redenção. E talvez, apenas talvez, salvar algumas das crianças cujos nomes assombravam seus sonhos. A justiça revelada. Naquela noite, Rodrigo voltou à casa onde crescera. Escondido entre as árvores do parque próximo, observou a mansão que um dia chamara de lar. Agora parecia uma fortaleza sombria, suas janelas iluminadas como olhos vigilantes. 2 guardas patrulhavam a entrada principal, suas botas ecoando no pátio de pedra. Mais 2 cobriam o jardim, lanternas balançando em arcos regulares, mas ninguém vigiava a pequena grade escondida entre as roseiras que sua mãe tanto amava. Rodrigo deslizou através do túnel estreito, lembrando-se de como usara essa passagem secreta para escapar das lições de latim quando criança. O cheiro de terra úmida e raízes o transportou para uma época mais simples, quando sua maior preocupação era evitar o tutor severo. A adega estava silenciosa, barris de vinho alinhados como sentinelas adormecidas. Rodrigo subiu a escada de madeira que rangeu sob seus pés, cada som parecendo um trovão em seus ouvidos. O escritório estava vazio, mas a luz de velas vindas de outros cômodos indicava que a casa não dormia. Rodrigo podia ouvir vozes abafadas, provavelmente guardas conversando, e o som distante de passos nos corredores superiores. Suas mãos tremiam quando abriu o cofre secreto, usando a combinação que observara seu pai marcar centenas de vezes. A data de nascimento de sua mãe, um dos poucos gestos sentimentais que Dom Eduardo permitia-se. Lá estavam os arquivos pessoais, organizados com a precisão meticulosa que caracterizava seu pai. Casos especiais. Crianças de famílias influentes que haviam desaparecido misteriosamente. Rodrigo folheou os documentos, cada página revelando uma nova atrocidade. Nomes, idades, destinos. Algumas crianças vendidas para plantações distantes, outras para casas em países estrangeiros onde nunca mais seriam encontradas. E, entre eles, encontrou o que procurava, um documento datado de 2 anos atrás, detalhando o sequestro do jovem Lorenzo, sobrinho da duquesa Isabela. O arquivo incluía até fotografias e uma descrição detalhada do menino. Perdão, Lorenzo, murmurou Rodrigo, guardando o documento junto ao peito. Vou tentar fazer justiça por você. Quando se levantou para sair, ouviu passos no corredor, passos que reconheceria em qualquer lugar. Seu pai estava se aproximando. Rodrigo escondeu os documentos na roupa e procurou uma rota de escape, mas o som das pegadas estava muito próximo. Era tarde demais para voltar pelo túnel. A porta se abriu com um clique suave.
Dom Eduardo entrou, vestindo um robe de seda bordado que Rodrigo lhe dera no último aniversário. Por um momento, pai e filho se olharam em silêncio. Eu sabia que você voltaria, disse Dom Eduardo, fechando a porta atrás de si. Você sempre foi previsível, Rodrigo. E você sempre foi um monstro disfarçado de pai. Dom Eduardo suspirou, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Mentiroso? Monstro? Construí um império, filho. Dei a você uma vida de privilégios que a maioria nem sonha. Construída sobre sofrimento inocente. Construída sobre necessidade. Dom Eduardo se aproximou devagar, mãos levantadas em gesto pacificador. Você pensa que os outros comerciantes são diferentes? Que a nobreza é pura? Isso não justifica o que você fez com crianças indefesas. Justifica, sim. A voz de Dom Eduardo endureceu. Num mundo cruel, apenas os fortes sobrevivem. Eu criei força para nossa família. E as crianças? Elas mereciam uma chance de se tornarem fortes também. Por um momento, algo passou pelos olhos de Dom Eduardo. Arrependimento? Dúvida. Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Você não entende. Começou pequeno, você sabe. Algumas crianças órfãs, sem família, sem futuro. Depois, ele hesitou. Depois se tornou maior do que eu imaginava. Você escolheu continuar. A cada criança vendida, você escolheu continuar. E você escolheu me destruir. Dom Eduardo se aproximou mais um passo. Escolheu destruir décadas de trabalho. Escolhi parar a destruição de vidas inocentes. Dom Eduardo estudou o rosto do filho, como se procurasse algo que perderam ao longo dos anos. Devolva os documentos que pegou. Que documentos? Não me insulte, Rodrigo. Conheço você melhor que ninguém. Sei que você encontrou algo no cofre. Rodrigo recuou, sentindo os papéis pressionarem contra seu peito. Não tenho nada que pertença a você. Rodrigo. A voz de Dom Eduardo se suavizou, carregando ecos do pai amoroso que uma vez fora. Você ainda é meu filho. Devolva os papéis e podemos esquecer tudo isso. Podemos recomeçar. Não posso. Não enquanto crianças continuarem sofrendo. Então você me força a tratá-lo como inimigo. Dom Eduardo pegou um sininho dourado da mesa, o mesmo que usava para chamar os criados quando Rodrigo era pequeno. Um toque e meus guardas entrarão. Você será acusado de roubo, invasão, preso e talvez. Ele deixou a ameaça no ar. Talvez nem chegue ao julgamento? Acidentes acontecem com ladrões. Faça o que tem que fazer. Rodrigo ergueu o queixo, enfrentando o olhar do pai. Não me curvarei mais à sua vontade. Por que está fazendo isso? Por estranhos, por crianças que nunca conheceu? Rodrigo pensou em Ana, em Frei Tomás, em todas as crianças cujos nomes lera nos documentos. Pensou no menino que ele próprio fora, brincando inocentemente nesta mesma casa. Porque é o certo. Porque alguém precisa escolher o que é certo. Certo? Dom Eduardo riu, mas não havia humor no som. Você escolheu a pobreza, escolheu a solidão, escolheu ser nada. Escolhi ser eu mesmo. A resposta saiu com uma convicção que surpreendeu ambos. Rodrigo sentiu algo se endireitar dentro de si, como se uma espinha dorsal moral tivesse finalmente se formado. Dom Eduardo ergueu o sininho, sua mão tremendo levemente. Última chance, filho. Não. A palavra ecoou pela sala como um sino fúnebre. O som do sininho ecoou pela casa, agudo e definitivo. Passos pesados se aproximaram rapidamente.
vozes de guarda se comunicando. Mas antes que chegassem, a porta se abriu novamente. A duquesa Isabela entrou, seguida por soldados reais em uniformes dourados. Sua presença transformou o escritório, trazendo uma autoridade que fez até Dom Eduardo recuar. Dom Eduardo, disse ela com voz gelida que cortava o ar, você está preso por traição, sequestro e tráfico de crianças. Dom Eduardo empalideceu, seu rosto perdendo toda a cor. Duquesa, que absurdo é esse? Deve haver um mal-entendido. Absurdo? Ela mostrou uma confissão selada. Esta é a confissão completa do capitão Soares. Ele decidiu que prefere a misericórdia real à sua proteção. Rodrigo percebeu que Ana e Frei Tomás haviam trabalhado enquanto ele estava ali, convencendo o capitão a revelar tudo em troca de clemência. Meu sobrinho Lorenzo, continuou a duquesa, aproximando-se de Dom Eduardo, foi uma de suas vítimas. Agora sei exatamente o que aconteceu com ele. Dom Eduardo olhou para Rodrigo com uma mistura de ódio e desapontamento. Tudo isso é obra sua? Você orquestrou minha destruição? Não. É obra da verdade. A verdade que você tentou esconder por tanto tempo. Os soldados se aproximaram para prender Dom Eduardo. Ele não resistiu, mas seus olhos permaneceram fixos no filho. Rodrigo, disse ele, sua voz carregando o peso de uma vida inteira. Você destruiu nossa família. Destruiu tudo o que construí. Salvei nossa alma. As palavras saíram com uma paz que Rodrigo não sentia há meses. Foi a última vez que pai e filho se falaram. Dom Eduardo foi levado em silêncio, deixando apenas o eco de seus passos no corredor. A duquesa se virou para Rodrigo, seus olhos estudando-o com nova consideração. Jovem, você provou grande coragem, mas também pagou um preço alto por essa coragem. Valeu a pena. Espero que continue pensando assim. Ela se aproximou, estendendo uma mão enluvada. Venha comigo. Tenho uma proposta a fazer. Nos meses seguintes, Rodrigo trabalhou incansavelmente com a duquesa para desmantelar completamente a rede de tráfico. Mais de 50 crianças foram libertadas e reunidas às suas famílias. Dezenas de criminosos, desde capitães até funcionários da corte, foram presos. Ele nunca recuperou seu nome ou sua herança. A mansão dos Almeida foi confiscada pela coroa, mas encontrou algo infinitamente mais valioso: propósito. Com a ajuda e proteção da duquesa, estabeleceu um orfanato para crianças resgatadas do tráfico. Ana se tornou sua diretora, usando sua experiência para ajudar as crianças a se recuperarem do trauma. Frei Tomás aceitou ser o capelão, oferecendo conforto espiritual a quem precisava. Rodrigo viveu o resto de sua vida de forma simples, mas com a consciência tranquila. Acordava a cada manhã sabendo que seu trabalho salvava vidas, que cada criança resgatada era uma vitória contra a escuridão que uma vez o cercara. Ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava no ouro que se possui, mas na paz que se sente ao dormir. E que, algumas vezes, perder tudo é a única forma de encontrar a si mesmo. O filho do mercador havia trocado o ouro por verdade, riqueza por redenção. E foi a melhor transação de sua vida. Nas noites silenciosas, quando olhava para as crianças dormindo seguras no orfanato, Rodrigo sabia que havia escolhido o caminho certo. Havia perdido um pai, mas ganhado uma família. Havia perdido uma fortuna, mas encontrado sua alma. E isso descobriu. Valia mais que todos os tesouros do mundo. A verdade, descobriu Rodrigo, exige sacrifícios que poucos ousam fazer. Mas nem sempre os sacrifícios são escolhas nossas. Às vezes, são as circunstâncias que nos forçam a revelar quem realmente somos. Como uma curandeira que enfrentou a morte
para salvar quem a condenava. Uma mulher cuja coragem desafiou não apenas as correntes que a prendiam, mas os próprios limites da compaixão humana. Confira este vídeo que apareceu na tela para conhecer sua história de redenção impossível.